psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo. Camilo Castelo Branco. Camilo, mas é o seu nome. Pessoal, boa tarde. Eu acho que você já me conhece, né? A maioria. Eu sou o Carlito, já vim aqui algumas vezes no Centro Mensageiros. E é sempre muito gostoso estar na companhia de vocês, ainda mais falando de uma obra dessa tão maravilhosa, que é o Memórias de um Suicida. Essa obra, se vocês me perguntassem assim, vamos imaginar que a gente desapareceria com todas as obras psicográficas, fossem queimadas todas as obras psicográficas e eu tivesse que resgatar duas de todas, com certeza seria o livro Paulo e Estevão do Chico Xavier e o segundo seria Memórias de um Suicida. Porque eu acredito que se todas as obras psicográficas desaparecessem, mas ainda assim permanecesse Paulo e Estevão e Memórias de um Suicida, nada estaria perdido. Porque a obra Paulo e Estevão, ela é uma complementação do Evangelho. Claramente a gente sabe disso, né? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Emmanuel. Lucas apenas botou um prefácio, mas quem de fato redigiu foi Emmanuel, na sua inteireza, né? E sobre a questão dos relatos do mundo espiritual, eu acredito que nenhuma obra tem o alcance de Memórias de um Suicida. Se nós pegarmos toda a coleção de André Luiz e compilar toda ela, ela não chega a um terço de Memórias de um Suicida. E vocês podem achar que eu estou exagerando, porque todo mundo fala da obra de André Luiz, etc. Mas o próprio André Luiz diz que o Memórias de um Suicida seria o maior tratado mediúnico pelos próximos 50 anos, à sua época. Então, não estou aqui puxando sardinha para minha querida Ivone, né? Brasa para sardinha. Mas o próprio autor espiritual já dizia isso. Por que a obra Memórias de um Suicida ela tem uma relevância, um impacto muito maior do que as obras de André Luiz? Porque as obras de André Luiz, elas trazem muitas informações preciosas, isso é verdade. Mas a obra Memórias de um Suicida consegue desnudar o mundo espiritual como nenhuma outra obra. Por isso, estar diante dessa obra nos causa um impacto muito grande. E as pessoas às vezes dizem: essa obra é muito pesada, essa obra é muito complexa, essa obra traz um conteúdo muito forte. Mas não é a obra em si, não é o conteúdo da obra que assusta, mas é a perícia com que o Camilo Castelo vai narrando o mundo espiritual, a profundidade com que o Camilo vai descrevendo a vida espiritual. De modo que ler Memórias de um Suicida é um ato de conversão à vida espiritual. Por isso que muitos de nós paramos a obra quando começamos a lê-la, porque você vai se convertendo a essa realidade, porque o Camilo ele vai te envolvendo a essa realidade de uma forma que você não consegue ficar ileso. Ele vai fazendo com que você reflita acerca de você mesmo, a sua vida, os seus atos. E quando nós não queremos parar em relação a determinados hábitos, enquanto nós quisermos romantizar a vida espiritual, porque muitas das vezes nós romantizamos a vida espiritual. De que maneira a gente romantiza? Quando a gente coloca tudo no campo do superficial, desencarnar, a colônia espiritual, como se tudo fosse muito simples. A gente simplifica demais. Mas a questão é que o processo ele é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Eu sempre digo que morrer é muito fácil, mas desencarnar é um ato muito difícil. Desencarnar envolve muitas vezes, dependendo da condição de cada espírito, anos.
para a gente concluir o processo de desencarne. De modo que você pode estar morto, entre aspas, mas ainda ligado às coisas materiais, aos seus próprios despojos carnais. E aí a obra Memória de um Suicida nos traz essa realidade, que não é uma realidade só dos suicidas, que às vezes a gente diz assim, o suicida quando desencarna fica ligado ao corpo físico. Isso não é uma realidade só de suicida, isso é uma realidade do materialismo espiritual que cada um de nós vivemos. Então, por isso o Camilo ele traz uma linguagem contundente, ele vai nos chamar de vagabundos do mundo espiritual, ele usa a palavra de réprobos, ele usa a palavra os desgraçados que somos. Ele é forte, ele é contundente, para nos dar um choque de realidade, porque no fundo é o que somos, porque nós ainda estamos muito distantes do ideal. Só que a gente acha que nós estamos bem, mas nós não estamos bem. Só o fato de nós estarmos num mundo de provas e de expiações já fala da nossa realidade. Porque quem é que vive num mundo de provas e de expiações? Vamos resgatar aqui Kardec. O que caracteriza o mundo de provas e de expiações? A predominância do mal. Então, uma vez que nós estamos aqui sob a prova e a expiação, é porque o mal ainda prepondera em mim. Só que a gente acha que nós já somos mais seres iluminados do que escuros, mas a verdade é o contrário. Nós ainda estamos muito na obscuridade de nós mesmos e muito aquém dessa iluminação que estamos buscando. E o livro nos traz esse choque de realidade. Por isso é impactante. Por isso muitos fecham e não concluem a obra. Porque quando você lê essa obra, você se converte à vida espiritual. E converter-se à vida espiritual é você deparar-se com a própria consciência. E enquanto nós não queremos deixar velhos hábitos, é mais fácil a gente fechar e não prosseguir no autoencontro. Eu me lembro de uma passagenzinha do Evangelho, Marta, Maria e Lázaro. Que passagem bonita é essa, né? Um dia a gente faz uma palestra sobre ela, viu, Guilherme? Então eram 3 irmãos muito amigos de Jesus. E um dia Jesus foi visitá-los. E lá chegando, Lázaro e Maria sentaram aos pés do mestre e foram ouvir as mensagens. Enquanto Marta, distraída, muito preocupada com os afazeres domésticos, foi preparar a casa, arrumar as camas, e quando ela deu-se conta por falta de sua irmã, ela vai à sala e observa que Maria está lá sentadinha ouvindo a pregação de Jesus. E ela chega para o Cristo e diz assim: Senhor, peça a ela que venha me auxiliar. E aí Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, tu te ocupa com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E aí Marta dá-se conta, e aí ela diz algo que eu acho fantástico. Ela diz: Senhor, perdoe-me, são os hábitos ainda muito arraigados. E ela senta-se aos pés de Jesus e, como os demais irmãos, vai ouvir a sua pregação. Os hábitos ainda muito arraigados. Os velhos hábitos que a gente ainda não consegue deixá-los. Eles ainda nos controlam. Só que eles estão sob um verniz de civilização. Nós achamos que somos civilizados. Mas Joana de Ângeles já diz que nós avançamos em tecnologia, mas em moral somos bárbaros. Então a gente apenas informatizou o mal, mas ele continua aí. Enfim, mas não é essa a nossa temática, falar dessa proposta, mas vamos prosseguir para a obra. Eu trouxe aqui uma imagem do Dante Alighieri. Ele publica um livro no século
14, é a Divina Comédia. E é uma obra que muita gente conhece, se não de leitura, conhece de ouvir falar. E a Divina Comédia é uma obra que me lembra muito Memória de um Suicida. Por quê? Porque é uma viagem que o Dante faz do inferno até o paraíso, né? Então ele passa pelo inferno, vai para o purgatório até chegar no paraíso. E a obra Memórias do Suicida, ela tem esse trajeto. Nós que estamos estudando ela, sabemos que ela é dividida em 3 partes, não é isso? Eu trouxe até aqui o prefácio para nós identificarmos. A primeira parte é chamada Os Réprobos. É lá no Vale dos Suicidas, é lá nas tormentas, é lá no sofrimento. Aqui a gente poderia dizer que é o inferno de Dante. Depois eles são resgatados e vão para o hospital, para a colônia espiritual. E ali naquela colônia espiritual eles vão passar por um processo de depuração. Eles vão passar por um processo de tratamento. E é interessante que eles ficam alojados nesse hospital uns 2 anos em processo de tratamento ininterrupto, internados literalmente. E não podem sair da ala hospitalar para nada. E tem o toque de recolher. Quando das 18 horas tem que ir para o leito. Olha a disciplina, olha o rigor que é. Aí a gente se pergunta, mas por que esse rigor todo? Porque o próprio ato de suicídio é um ato de rebeldia, né? O indivíduo que se suicida é um indivíduo rebelde. Por que ele tira a própria vida? Porque ele se rebela contra Deus. Ele não aceita aquilo que tem, então por isso ele se revolta e quer tirar a própria vida. Antes de tudo, é um ato de revolta. Só que a gente mascara com uma série de coisas, né? Mas no fundo eu não tenho, eu não estou sendo satisfeito no meu ego, então eu vou tirar a própria vida. E aí a gente vai justificar, porque eu não tenho o emprego que eu quero, porque fulano, às vezes a pessoa se suicida porque o namorado ou a namorada deixou, então por causa do pai, da escola, a família, o emprego. No fundo é um jogo egóico. É sempre eu. Eu não estou bem, eu não estou satisfeito, as minhas necessidades. E a gente sabe que na vida não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Nós não estamos no mundo para satisfações egóicas, nós estamos no mundo para um aprendizado, que muitas vezes independe da nossa vontade. E a gente tem que saber viver nesse processo. Por isso que a psicologia vem dizer que a gente tem que tirar o ego do centro. Quando a gente pega o livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto do Espírito Emmanuel intitulado O Egoísmo. Eu gosto muito desse texto. Mas dentre muita coisa que o Emmanuel fala lá, ele fala sobre o egoísmo o seguinte: a lepra da sociedade. Olha que termo forte, né? A lepra da sociedade. Por quê? Porque o egoísmo corrói a nossa sociedade. Nos corrói, nos corrompe, nos deforma. Então, quando o ego está no centro, porque egoísmo é ego no centro, é a pessoa que quer realizar-se em detrimento de qualquer outro, esse é o egoísta. É os meus prazeres, as minhas necessidades, as minhas vontades, o meu conforto sempre em primeiro lugar. E isso nos deforma, porque a vida é um regime de cooperação. E muitas vezes a gente tem que ceder. Já imaginou numa relação conjugal a briga de ego? O marido é do meu jeito, a esposa é do meu jeito. Já imaginou o conflito? Nunca vai dar certo, porque alguém vai ter que ceder para alguém em algum momento. Enfim, quando chega aqui na obra, a gente vai para a terceira parte, que é a cidade universitária.
Lá na cidade universitária é como se fosse um paraíso, porque lá eles vão ter contato com os grandes mestres, que a gente vai conhecer alguns, eles vão estudar, eles vão ter contato com as vidas passadas, vai ser um grande aprendizado na vida de todos que ali estiverem fazendo parte. Um preparo gigantesco para a reencarnação. Mas a dona Ivone vai dizer que o Memórias de um Suicida é a obra de sua vida. Em vários momentos ela vai dizer: eu reencarnei com essa única missão, a de escrever essa obra. As outras que eu escrevi foi por misericórdia dos amigos espirituais. Mas a missão da vida dela era escrever o Memórias de um Suicida. E por quê que a missão de Dona Ivone era escrever? Porque era o resgate dela. Porque ela própria fora suicida em encarnações passadas. E quando não foi suicida, se envolveu, direto ou indiretamente, com o suicídio de terceiros. Lembremos-nos de uma obra de Dona Ivone, que é O Cavaleiro de Lumière. Eu vou até citar ela mais na frente. Ela é uma personalidade chamada Berthe. E ela é esposa do Lumière. Lá no Lumière, lembra que eles casam, ela passa 3 anos casada com ele, depois ela foge do casamento, e isso gera no Arnaud Lumière, no Henri Lumière, na verdade, que é o personagem, o Arnaud era o pai dele, gera um conflito, uma dor muito grande, e depois de várias decepções ele se joga de uma pedreira, e ele esfacela todo o corpo. Essa obra é muito impactante, eu acho. O Cavaleiro de Lumière. Porque esse personagem, o Henri Lumière, ele se esfacela e ele fica revivendo a queda por anos. E diz o espírito Charles, que é o que escreve a obra, que qualquer um que por ali passasse, tivesse alguma mediunidade, ouviria os gritos do Henri Lumière. Então aquela virou uma região que a gente chama de mal assombrada, porque aquele espírito revivia sempre o seu suicídio, até que foi resgatado. Mas ele se suicida por quê? Por conta da esposa, que já era, naquela época, a Ivone Pereira. É onde ela se envolve pela primeira vez com o suicídio. Posteriormente, ela vai ver uma personalidade chamada Andréa, no livro chamado Dramas da Bretanha. E lá já é ela quem vai se suicidar. E detalhe, se suicida grávida, gestante. Depois ela volta como, já um pouco mais para frente, como Leila, que é a última encarnação da Dona Ivone, antes dela ser a Ivone Pereira. E ela nasce entre Portugal e Espanha, a vida dela vive entre esses dois lugares. Porque a mãe, a Condessa Constância, era de Portugal, e o pai, que era Dom Ramiro, era da Espanha. E ela também casa-se com esse mesmo personagem do passado, que agora chama-se Roberto de Canalejas, tem uma filha chamada Lalita, que é a filha que ela se suicidara no passado, gestante, volta novamente, e ela volta a repetir o mesmo ato, ela foge do casamento, e isso gera novamente no esposo uma frustração, e ele se contamina com o bacilo de Koch, que na época não tinha o nome ainda de bacilo de Koch, porque ainda não se sabia da natureza do bacilo. E aí ele morre de tuberculose. Mas foi uma espécie de suicídio. E ele infecta também a filha, que também morre. E aí quando a Leila, que é a Ivone, toma consciência disso, ela vai para o Rio Tejo e se joga de lá. E se suicida pela segunda vez. Ela é suicida reincidente. E quando ela se suicida enquanto Leila, ela vai para o Vale dos Suicidas, ela vai sofrer ali torturas psíquicas pelos seus obsessores do passado,
E ela passa 10 anos ali naquele vale, até que ela é resgatada pelos espíritos da Umbanda, que vão até lá e fazem esse trabalho. Tanto é que a Ivone Pereira, depois ela vai ser muito amiga dos espíritas da Umbanda, dos índios, etc. Ela vai ter toda uma equipe que ajuda ela, assessora ela nesses trabalhos. E quando ela é resgatada, ela vai para o Hospital Maria de Nazaré, que coincidentemente o pai dela, dessa encarnação, que é o Dom Ramiro, já lá trabalha enquanto médico. O esposo, que é o Roberto Tenaleira, já lá trabalha enquanto médico. E lá ela vai ser reestruturada e volta a reencarnar como Ivone do Amaral, agora aqui no Brasil. Vocês percebem que a história do Camilo Castelo Branco é a história da própria Ivone Pereira? Eu dizia que a vida de Dona Ivone, a trajetória do livro Memória de um Suicida, é a trajetória da vida dela. Então, por isso, ela se tornou a médium ideal para receber esse livro. Porque quando o Camilo vai narrar as suas experiências, ela já tem esse arquivo no inconsciente, porque já foram as suas próprias experiências. Então ela conhecia o cenário do Vale dos Suicidas tanto quanto o Camilo. Ela conhecia o cenário do Hospital Maria de Nazaré tanto quanto o Camilo. Então para ele ficou muito fácil escrever através dela. Imagina um médium que não conhecesse esse cenário. Para o espírito escrevente seria um esforço sobre-humano, porque nós sabemos que a comunicação mediúnica carece do conteúdo do próprio médium também. Então ela se tornou a médium perfeita por isso. E nós vamos perceber na obra de Ivone Pereira que toda a obra dela é a obra de sua vida. Toda a obra da Ivone é autobiográfica, de alguma forma. Todos os romances, todas as obras. E aqui eu convido vocês a, depois que lerem o Memórias de um Suicida, lerem outras obras da Ivone, que é de uma beleza e de um ensinamento muito profundo. Vontade. No Memória dele, eu queria te perguntar sobre a obra do Dante. Porque a imagem que a gente tem, essa imagem ficou cristalizada no imaginário coletivo, né? De onde é que vem a imagem? Como é que ele escreve? Né? Não fez alguma... E os espíritos falam, já tanto na codificação de Kardec, quanto o próprio André Luiz, que o Dante, né, o autor, ele foi em desdobramento ao mundo espiritual, e ele realmente viveu essa viagem, ele passou por esses vales, conheceu essas regiões, e quando ele volta, ele traz essa inspiração para escrever a obra. Então, a obra de Dante Alighieri é, vamos dizer assim, é uma obra mediúnica também. É uma obra mediúnica onírica, né? Porque ele entra nesse estado de sono, né? Viaja pelo mundo espiritual e traz essas informações. Como, na verdade, todas as obras, elas são uma mensagem do mundo espiritual para cá. Eu me recordo do Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, quando eles estão confrontando ele acerca da autenticidade das obras psicográficas, né? E aí ele diz que o livro, ele é um intercâmbio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tanto que ele fala, Emmanuel, que está aqui presente, pede para nos lembrar que o primeiro livro escrito foi um livro mediúnico, que era o livro de Moisés, né? Os 10 Mandamentos, que foi uma psicografia mosaica. Então, todo o nosso imaginário é porque a gente entra numa sintonia com o espiritual, a gente bebe dali. Todos os autores fazem isso. Das obras mais sublimes às mais dantescas, né? Dependendo de onde você sintoniza. E quando a gente vai ver a literatura, está cheia dessas obras espirituais, né? Agora, conhecendo um pouquinho mais sobre a obra, e eu convidando vocês a lerem a obra de Dona Ivone,
Tem alguns livros que eu queria recomendar para vocês, se vocês já ainda não tiverem lido, que são de um conteúdo tão profundo quanto. O livro do escritor russo Leon Tolstói, Ressurreição e Vida. Essa obra é extraordinária, esse livro do Tolstói, Psicografia de Ivone Pereira, Ressurreição e Vida. Olha só, outra obra muito maravilhosa de Dona Ivone, que é a obra do Bezerra de Menezes, A Tragédia de Santa Maria. Gente, é o único romance de Bezerra de Menezes. O único romance de Bezerra de Menezes. Ele escreve um romance só através de Ivone Pereira. E é um romance brasileiro, o que é mais gostoso. Porque geralmente a gente tem romance que é lá na Europa, é sempre fora do Brasil, via de regra, né? Esse é genuinamente brasileiro. E é um romance, A Tragédia de Santa Maria. É uma obra lindíssima. E outra obra que eu sou extremamente fã, e depois eu já vou me autoconvidar para falar dela, que eu sei que vocês não conhecem muito dela, mas é Amor e Ódio, da Ivone Pereira. É um romance do Charles. E esse romance fala da vida de um fidalgo do século XVIII, que é o Gaston, e conta a vida do Gaston. Ele é rico, né? Ele esbanja dinheiro e depois ele entra no processo de falência. Só que o que é mais bonito da obra é que ele é aluno do professor Rivaio, que é o Kardec. Ele é discípulo de Kardec, discípulo de Victor Hugo, e aí eles vão fazer uma trama contra o Gaston, vão prendê-lo e ele vai ser deportado para a Guiana Francesa, aqui pertinho do Brasil, para trabalhos forçados. E quando ele está aqui na Guiana, quando o Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele manda um exemplar para ele na Guiana, ele lê, se converte ao Espiritismo, depois ele foge do trabalho forçado e vem para cá, para o Brasil. É uma obra lindíssima, belíssima, esse romance da Ivone Pereira, Amor e Ódio. Fica as sugestões. Esse a gente não tem, mas tem A Tragédia de Santa Maria e Ressurreição e Vida. Ressurreição e Vida. Vocês não vão se arrepender de ter essas obras. Mas voltando aqui para o nosso Memórias de um Suicida. Há algumas curiosidades sobre a obra. A obra começa a ser escrita em 1926. Detalhe, Dona Ivone nasce em 1900. Aqui, quando ela começa a escrever, ela está com 26 anos. Ela começa a escrever o Memórias de um Suicida. E outro detalhe, quando André Luiz começa a narrar sua saga, é em 1943. De modo que o Memórias de um Suicida pré-existe as narrativas de André, muito embora os de André tenham sido publicados primeiro. Porque o Memórias de um Suicida, quando é em 1944, Dona Ivone vai até a Federação Espírita Brasileira, leva 2 exemplares que ela tinha, que é justamente o Amor e Ódio e o Memórias de um Suicida, e ela entrega ao seu Manuel Quintão, que era o presidente da época da Federação Espírita Brasileira. Só que o Manuel Quintão era um sujeitinho um tanto arrogante e muito fã do Chico Xavier. Quando a Dona Ivone chega toda maltrapilha, pobrezinha, anônima, mulher, que vamos se situar na época, né? Nós estamos num período onde as mulheres ainda eram muito desvalorizadas, tanto quanto ainda são hoje, né? A luta ainda continua, né? Para a valorização feminina. E aí o Manuel Quintão grita de lá da escadaria: aqui só entra livro de Chico Xavier. Olha que arrogância, né? E aí Dona Ivone volta para casa triste, chorosa, frustrada. E como ela era muito pobre, ela não tinha onde guardar esse monte de papelada, de livro. Então ela teve uma ideia: vou me desfazer desses papéis, vou queimar. Só que há uma coisa muito linda nesse processo. Quando ela acende o fósforo para queimar, uma mão azulada, segundo relatos dela própria, toca ali na própria mão e ela ouve a voz de Bezerra de Menezes: filha, não queime, servirá na posteridade.
E aí ela volta a engavetar o Memórias de um Suicida. Olha que legal, é a intervenção de Bezerra de Menezes. Quando é no ano de 1900, passados 5 anos, em 1944, ela volta à Federação Espírita Brasileira, já não é mais o Quintão, já é o Vantude de Freitas, que é o presidente. O Vantude de Freitas, diferentemente do Quintão, recebe-a, só que há um problema. Naquela época, eles só redigiam quando já vinha datilografado. E Dona Ivone não tinha máquina de datilografia porque era caríssima. Ela escrevia a punho. E aí o Vantude de Freitas diz: olha, a gente recebe, analisa para poder publicar, mas tem que vir datilografada. Ela volta novamente para casa, sem máquina de datilografia, o livro fica guardado mais 7 anos. Até que um dos sobrinhos dela, depois de 7 anos, lhe dá de presente uma máquina de datilografia. Aí é que ela vai datilografar o livro Memórias de um Suicida, levar novamente à Federação, e em 1956 ele vai ser publicado. Somando tudo isso, 30 anos depois. Então a obra fica na gaveta 30 anos. Olha só, quem que guarda 30 anos no livro? Páginas espaçadas, na verdade, que não era nem livro ainda. Mas foi guardado. E que bom que foi guardado, porque é um tesouro inestimável essa obra. Já imaginou se ela se perde? Não pode. E muitos textos da Ivone foram perdidos, porque ela se mudava muito, ela não tinha onde colocar, então ela perdeu muitos textos. Inclusive ela tem 5 textos que ela psicografou de Leon Denis, lindíssimos, mas ela perdeu os 4, ficou só um, que é chamado A Dor Educadora. Esse é publicado, está num livrinho chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. É um texto maravilhoso onde o Denis vai falar sobre o processo da dor. André Luiz vai dizer que essa obra, como eu já dissera antes, vai ser o maior tratado mediúnico pelos próximos 50 anos. Da data de publicação a 50 anos foi em 2006. Mas eu quero dizer para o autor espiritual, com todo o respeito que eu tenho a André Luiz, que ele se equivocou na sua previsão. Porque nós já estamos há 66 anos de publicação da obra e ainda não surgiu um tratado mediúnico que supere Memórias de um Suicida. Ainda não surgiu. Com a profundidade com que a obra nos apresenta o mundo espiritual e as questões do espírito, ainda não temos. E do que a obra trata? Nós temos aqui esses 3 autores que foram os responsáveis por essa obra magistral. Nós temos o canal mediúnico de Ivone Pereira, nós temos a narrativa do Camilo Castelo Branco e a sua escrita literária maravilhosa, e nós temos o conteúdo doutrinário de Leon Denis. Porque quando a obra vai ser publicada em 56, o Camilo Castelo Branco já tinha reencarnado. E aí coube a tarefa Leon Denis de redigir a obra, dar uma enxugada para que ela fosse publicada. E ele anexou conteúdos doutrinários que faltavam ao Camilo. Porque lembremos-nos que o Camilo não era espírita, ele não conhecia da doutrina, ele estava aprendendo sobre o espiritismo na colônia Maria de Nazaré. Então, o Leon Denis vem dar esse apoio doutrinário à obra. No que diz respeito aos conteúdos doutrinários, a visão espiritual, nenhuma obra desnuda o mundo espiritual como essa obra. Todas as obras de André Luiz são poéticas e românticas. A gente lê, é uma delícia, não é? Uma delícia ler André Luiz. Nem parece que ele está falando do mundo espiritual.
porque é leve, é suave, mas isso era uma preocupação de Emmanuel. Porque lembremos que Emmanuel que era o redator de Chico Xavier. Toda obra que passava por ele era ele que redigia. E detalhe, era ele quem dava o título das obras. Era o Emmanuel. Vocês podem pegar um livrinho chamado Deus Conosco, vocês vão ver essas informações. Então, o André Luiz e tantos outros chegavam, trazia a obra, às vezes vinha com o título e o Emmanuel dizia: é melhor a gente modificar esse título, vamos ver um título que seja mais a caráter da obra. E sabe uma coisa linda dos títulos dos livros de Chico Xavier? Todos eles, o título já vem embutido toda a mensagem da obra. Então, quando vocês pegam os textos os livros do Chico, analisem os títulos. Vocês vão ver que os títulos eles trazem a síntese perfeita do conteúdo, do conjunto. Era um cuidado que o Emmanuel tinha. E outro cuidado que o Emmanuel tinha era o de não impactar demais a sociedade. Eu lembro que tem uma obra do André Luiz chamada Libertação. É uma das obras mais extraordinárias do André, porque ele vai às sociedades umbralinas. E aqui nós não estamos falando do umbral próximo, como diz o Chico, né? O umbral próximo é o umbral de lama. Esse é o umbral próximo. Existe um umbral mais fundo. Esse é uma sociedade, uma civilização organizada. Já leu, Guilherme? E quando o André Luiz vai falar de perispírito, o Emmanuel diz a ele que ele retire muitos daqueles textos, porque futuramente se abordaria sobre essa temática. Ou seja, a gente ainda não conhece nada de perispírito. E eu vou dizer só uma coisa para intrigar vocês. Vocês sabiam que a gente pode perder o perispírito? Aí vai ficar por interrogação para as enquetes. E o próprio André Luiz fala isso na obra da Libertação. Eu lembro que eu acho que até comentei isso contigo uma vez, não foi, Guilherme? Sobre a questão da ovoidização, né? A ovoidização é a perda do perispírito. Porque o perispírito não é o nosso organizador biológico, né? O molde. Uma vez que você está disforme, você não tem forma, você não tem molde. E o André toca nisso, só que o Emmanuel não deixa ele aprofundar. Ele diz, para bem aqui, deixa isso aí mais para frente. Então o Emmanuel tinha todo esse cuidado, esse critério. Então já o Camilo não tinha esse critério. O Camilo ele queria mesmo impactar. Ele queria mesmo mostrar para a gente a realidade nua e crua. E ele consegue fazer isso com uma maestria extraordinária. No que diz respeito à lei de causa e efeito, é muito profunda a lei de causa e efeito na obra. Os nossos atos e as consequências desses atos no mundo espiritual. E isso está muito evidente nos personagens, que a gente vai conhecer algum deles. Eu estou achando que hoje eu vou falar bastante, eu tenho quanto tempo? Posso ficar aí à vontade? Até vocês levantarem a mão e dizer, tá bom, já chega, aí nós vamos embora, tá bom? Então olha só, é porque eu estou super confortável, estou adorando. Eu gosto disso, coisa próxima. E aonde é que eu estava mesmo? Na lei de causa e efeito. Na lei de causa e efeito, nós vamos ver os personagens. Vamos ver no Jerônimo, tem lá, o caso do Jerônimo de Araújo Silveira. O Jerônimo que se suicidou com um tiro também na cabeça e deixou toda a família pequena. Quando ele volta a casa, aí ele vai ver, ele volta 10 anos depois, 12 anos depois na verdade. E aí ele volta, a família está toda desestruturada. O filho mais velho está na prisão. A filha mais nova é prostituta. A mãe é a cafetina da filha. E as duas outras filhas,
trabalham em serviços subalternos. Uma sofre violência doméstica do esposo, tudo em consequência do desregramento da família a partir do suicídio dele. Quando ele vem e toma conhecimento dessa realidade, ele sofre um abalo psíquico gigante. Tanto que ele não volta mais para junto dos outros. Ele volta para um departamento chamado isolamento. E aí isso é o quê? Os efeitos das nossas ações. Né? E tantos outros personagens que são caros nossos. Eu amo esses personagens, eu tenho um carinho por eles. O Mário Sobral, que nós vamos falar dele. O João da Azevedo. O Agenor Penalva, que é um personagem que me toca profundamente, a gente também vai comentar um pouco sobre ele. O Amadeu Ferrari, que é um outro personagem interessante, e tantos outros, e é onde a gente vai conhecer a lei de causa e efeito na sua maior crueza. Nós vamos também conhecer a mediunidade. Lembremos-nos que a obra relata uma reunião mediúnica para suicidas. E essa reunião dá-se no estado de Minas. Aqui no Brasil é escolhido o Brasil para isso. E vem uma caravana trazendo espíritas suicidas do hospital para comunicar na reunião mediúnica. E ali relata todo o preparo que se tem que fazer, o diálogo com os médios previamente. Ali é um tratado de mediunidade extraordinária, aquela passagem. De preparo para médiuns, das questões obsessivas. Eles ficam isolados na mata. Olha que interessante isso. Quando os suicidas vêm, eles não vão para a vida civilizada. Porque a sua influência deletéria pode influenciar os encarnados aos atos de suicídio. Então eles ficam na mata isolados. O livro também trata de obsessão, questões obsessivas. O livro vai tratar de reencarnação. Lembramos-nos do departamento de reencarnação, a programação, DNA, a análise cromossômica para o nosso biótipo, para o nosso corpo, o corpo que nós vamos ter, as características, a escolha dos pais. Tem uma passagem lá na obra que eu acho muito interessante, que é de um suicida que precisa reencarnar. E aí é escolhido, selecionado 2 ou 3 mães que têm karmas nessa área da maternidade. Uma é aqui do Brasil, outra, se não me engano, é lá dentro de Portugal. E elas não querem receber aquele filho. Porque os espíritos alertam antes, né? E como o menino vai vir deformado por todas as condições espirituais em que se encontra, elas não querem aceitar. Só que lhe é imposto, porque elas têm débito com a lei. Então percebam que quando nós temos débito com a lei, a nossa liberdade nos é caçada. Tem uma frase que eu acho muito bonita. Ela diz: nós somos escravos da lei. Somos. Por quê? Porque nós só somos livres à medida que cumprimos a lei. Quando nós nos afastamos da lei, nós não temos uma liberdade de ir e vir. Nós estamos o tempo todo nos vigiando, amedrontados. A qualquer hora a gente pode ser abocanhado por uma surpresa. Com a espiritualidade, as leis divinas da mesma forma. Dependendo das nossas infrações, nos é imposto situações. Lembremos-nos do Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta lá que Kardec faz: qual a finalidade da reencarnação? Muitas vezes é uma imposição. Lembremos-nos dos suicidas. Eles poderiam ficar lá na colônia Maria de Nazaré até um tempo, mas chegava um momento que a própria consciência lhes impunha o retorno. E o caminho foi dos últimos que reencarnou. Mas chegou um momento que nem ele não suportou. Ele tinha muito medo de voltar,
mas a necessidade, a imposição era muito mais forte. Porque se ele permanecesse lá, ele não avançaria mais. Ele já tinha chegado no limite. Ele precisava agora de ressarcir os débitos passados. Tecnologia. Lá no Hospital Maria de Nazaré, nós vamos ver tecnologias avançadíssimas do cinema que nós temos hoje. Cinema 3D. Já se fala lá em cinema 3D. Percebam que quando o Jerônimo vem visitar a família, os outros companheiros não descem com eles. Eles entram numa saleta e lá nessa saleta ali é transmitido o cenário. E o Camilo diz que a impressão é como se eles estivessem fora e dentro ao mesmo tempo. É no cinema 3D. Já em 1926. Então é um livro que já trata de tecnologias que hoje nós estamos dispondo. Psicologia é um livro extremamente psicológico. Ele trata a psicologia do indivíduo como nenhum outro. E quando nós vamos lá para a cidade universitária, que é a terceira parte do livro, isso é muito mais evidente, com os estudos, principalmente de um dos professores chamado Epaminondas de Vigo, que é um dos professores que vai fazer com que eles voltem à vida passada. E isso vai ser a maior tortura para estes espíritos. É ter contato com eles mesmos. Moral cristã. É um livro que a todo momento traz a moral de Jesus, cita passagens do Evangelho a todo momento, entre um capítulo e outro, traz mensagens. E é um livro que fala de Deus e do universo como nenhum outro. Tanto é que essa é uma das disciplinas deles na cidade universitária. A cosmologia, a origem do universo, a origem de Deus. É um livro fascinante. E aí a Dona Ivone vai nos dizer como foi a captação da obra. Ela diz: quando tinha 12 anos, viu o espírito Camilo Castelo Branco numa festa de aniversário de uma coleguinha na cidade de Brasópolis, no sul de Minas. Então, aos 12 anos, ela teve contato com o espírito. E mais tarde, observando um romance que um dia a minha tia estava lendo, viu o retrato do Camilo e reconheci. Havia afinidade entre nós. Essa afinidade era justamente pelos compromissos que ambos tinham de maneira igual. Compromisso com o suicídio. E quando ela for a Leila, em Portugal, ela lê os romances do Camilo Castelo Branco. E quando ele se suicidara, ela soube também da notícia. Tem um outro romance chamado Leila, a filha de Charles. É lá nessa obra que vocês também encontram essas narrativas. O Camilo Castelo Branco, que é um autor espiritual, nós sabemos que ele é um cronista, um escritor muito famoso de Portugal. Autor de vários livros que nós, inclusive, estudamos no ensino médio, né? Literatura clássica, Amor de Perdição. Então, foi um dos maiores autores prolixos de sua época. E a existência do Camilo foi uma existência conturbada, ele sempre viveu com problemas financeiros, era um boêmio da sua época, muito fanfarrão. E aí a Ivone diz que quanto às circunstâncias de captação do livro, não creio haja acontecido algo de especial propriamente. Apenas um belo dia, em 1926, depois do receituário que desenvolvia no Centro Espírita de Lavras, senti o braço escrever e vi Camilo e começaram desde então a surgir os episódios de Memória de um Suicídio. Então, os episódios começam a partir de 1926. E a Ivone diz que era muito difícil para ela receber essa obra, porque ela revivia também muitas cenas dela própria, né? Então, para ela, era muita dor. Na verdade, quase todas as obras da Ivone, ela sofria muito na hora da psicografia. E principalmente a do Charles, porque Charles pegava mais pesado com ela. Quem era mais suave era Bezerra. E ela diz que um dos livros mais suaves que ela recebeu foi justamente
A Tragédia de Santa Maria, que é o romance do Bezerra de Menezes, e um conto do Leão Tolstói. Desses aí que ela diz que também para ela foi muita facilidade ela receber essa obra. E aqui eu trouxe algumas passagens do livro, já quando ele está lá no vale, mas eu não vou ler tudo para não cansar demasiadamente, a gente ainda tem algumas informações. Depois vocês vão ter a curiosidade de ler, obviamente já estão lendo, essa passagem do Camilo pelo vale. E o processo de ligação dele com o corpo físico. Eu trouxe aqui só algumas imagens, né, interessantes. E lá no Vale dos Suicidas, eles ficavam em espécie de grutas. E lá nessas grutas eles ficavam em grupos, né? E o grupo que o Camilo ficou era composto pelos seus 4 amigos, que é o Belarmino de Queiroz e Souza, o Jerônimo de Araújo Silveira, o João da Azevedo e o Mário Sobral. Depois eles vão lá para o Hospital Maria de Nazaré. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela representa bem essa colônia. Porque o hospital, ele é cercado de neve, ele é frio. E aí reflete, diz o autor espiritual, a psicologia daqueles espíritos. Então, é um ambiente que está todo o tempo nevado, meio frio, meio diferente, opaco. E a gente vai conhecer alguns dos principais personagens, que é o Belarmino de Queiroz e Souza. Esse personagem, ele se suicida com um corte nos pulsos. O Belarmino, ele era um senhor rico e viajado, era um grande professor de dialética, de filosofia e matemática, poliglota, era discípulo de Augusto Comte, portanto era materialista, e foi vítima da tuberculose. Quando ele pegou tuberculose, ele não aceitou a própria morte naquele estágio enquanto tuberculoso, e aí ele corta os pulsos. E aí ele tem essa frasezinha: o móvel do meu suicídio foi a perda da saúde. O Jerônimo de Araújo Silveira, ele dá um tiro contra a cabeça. Ele é um importador e exportador de vinhos. Ele é de uma família abastada, é um pouco rico economicamente, mas ele foi crivado de dívidas, porque ele também fazia transações ilegais. E quando seus credores começaram a o cobrar e ele viu a falência iminente, ele acabou dando um tiro um projétil contra a cabeça. Aí ele diz assim: fraquejei na coragem que até então tivera, e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me censuras e humilhações. Esse é aquele personagem que eu falava, que volta à família depois de 12 anos e encontra a família nas circunstâncias em que nós citamos. O outro personagem é o João da Azevedo. Esse aqui se suicida por envenenamento. Se escravizar ao vício do jogo, era alguém que gostava do jogo e, portanto, contraiu muitas dívidas, que tudo sacrificaram ao domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida. E o mais sofrido de todos eles era o Mário Sobral. O Mário Sobral, além de suicida, era homicida, porque o Mário Sobral era um grande intelectual, estudou na Universidade de Coimbra, era um boêmio de Lisboa, seria um excelente orador da universidade, se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. Então o Mário Sobral era aquele homem típico, né? Fanfarrão, recebeu herança de família, tinha uma oratória perfeita, e aí ele tinha família, era casado, tinha 2 ou 3 filhos, se não me falha a memória, e depois ele se apaixona por uma personagem chamada Eulina. E detalhe, a Eulina era brasileira. E aí a Eulina, que estava por lá em Portugal, era uma espécie de meretriz, e aí ele se apaixona, é tomado de um amor avassalador por Eulina. Só que Eulina só queria o dinheiro dele. Quando ele foi entrando no estado de falência, a Eulina o troca por um outro. E ele é tomado de uma síncope de ódio, e ele acaba enforcando, estrangulando, na verdade, com as próprias mãos a Eulina, e ela morre. Depois ele faz uma forca de um lençol, de uma coxa lá da sua cama, e também se suicida. E o Mário Sobral é uma das mentes mais atormentadas do livro. Tanto que ele nem termina o processo, ele nem conclui os estudos.
ele vem quase que imediatamente, reencarna, ele já se via sem as mãos, o processo de culpa era tão grande que ele já projetava isso, e quando ele reencarna, ele vem num processo de expiação muito dolorosa. Ele vem sem as mãos, vem mudo, vem praticamente surdo por conta da agressão na região fônica. Então ele vem num processo de dependência muito grande. E quem vem cuidar dele? A Eulina. Olha só, né? A lei de causa e de efeito aí, né? Então a Eulina volta agora na condição de irmã adotiva dele, e é ela, numa espécie de muita pobreza, numa situação bem miserável, ela vai cuidar desta personalidade. Ele diz assim: a convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, em um tolo cujas preocupações únicas eram exibições vistosas, se não escandalosas. Procurei a morte, enganei-me, a morte não me aceitou. As frases, elas são muito impactantes, eu acho muito profunda a escrita, o desenrolar da obra. É de uma forma poética também, né? Mas contundente. E o outro personagem que eu falei para vocês que eu gosto muito dele é o Agenor Penalva. O Agenor Penalva, ele é um filho ingrato, isso são as características dele. Filho ingrato, homem sem escrúpulo, um sedutor, um suicida e chefe entre os obsessores. Olha só, ele é barra pesada. E o Agenor Penalva é tão barra pesada que eles cogitam a possibilidade dele reencarnar em outro planeta mais primitivo do que a Terra, para ver se ele consegue ali dar um salto, né, avançar. Mas aí eles colocam em jogo essa situação, pesam e acabam dando uma oportunidade para ele vir aqui mesmo na Terra. Esse personagem é um personagem que ele entra no estado de aquilo que a gente chamaria, fazendo uma ponte com Kardec, de fascinação. Sabe aquela obsessão por fascinação? Mas é uma auto-obsessão. Ele é tudo isso, mas ele se julga um homem de bom caráter, um vítima da vida. E aí o que eles levam ele a visualizar? O seu orientador espiritual leva ele a visualizar toda a sua vida. E nisso ele tem um choque de realidade muito grande. Ele estertora, ele convulsa. E aí ele é levado para o processo de tratamento. Outro personagem que me é muito simpático é o Amadeu Ferrari. Esse personagem é um brasileiro. Ele se junta ao grupo já lá na terceira parte da obra. E ele é um brasileiro de origem romana. Ele é natural do interior de São Paulo. E ele suicidaram-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão, porque ele deu um golpe num banco. Mas ele deu esse golpe por conta de que ele foi detectado com câncer nessa região glótica, e ele não tinha dinheiro para o tratamento, então ele fez tudo isso. E aí quando ele começou a sentir medo de ser, ir para a prisão e também da morte, ele resolveu se suicidar logo. E aí o que acontece? Quando ele faz uma espécie de anamnese, ele volta ao passado, na aula dos seus professores, ele vai ver que ele era um senhor de escravos da vida passada, aqui no Brasil, lá nos navios negreiros, e ele era muito mal para os escravos. Mas acontece um episódio digno de nota. Ele se envolve com uma das escravas, das suas escravas, e aí essa escrava, ela parece que engravida, e aí ela se suicida. Por esse processo, ela entra num processo de depressão, se deprime, etc., e acaba se suicidando. O pai da escrava vai tomar contas com ele e diz que a filha se suicidou por culpa dele. E olha o que ele pede para fazer para esse senhor. Ele pede que cortem a língua dele, do escravo. E aí o escravo jorra muito sangue e acaba desencarnando por infecção, hemorragia e etc. Quando ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual, sofre muitas perseguições de antigos escravos, etc., que vocês vão conhecer na hora que lerem a obra. O certo é que quando ele reencarna nessa personalidade, enquanto Amadeu Ferrari, o câncer glótico era por conta desse efeito que ele causou no escravo passado, de
ter cortado a língua do escravo. Então ele vem com esse trauma e as células começam a ressentir por conta desse efeito do passado. Só que ele não suporta a prova e se suicida. Então o que ele faz? Agrava mais ainda a situação, né? Algumas obras do livro que nos são simpáticas é o Dom Ramiro de Guzmán, que é esse personagem primeiro, que eu trouxe algumas imagens ilustrativas, que a gente não conhece a fisionomia, com base nas descrições da própria obra. O Dom Ramiro de Guzmán, esse primeiro personagem, ele é o pai da Ivone Pereira. Ele foi o pai dela na última encarnação, o pai da Leila, né? Deixa eu corrigir aqui. Ele é o pai da Leila, que é a personalidade que foi a Ivone na última encarnação. E ele é médico lá nesse hospital e ele é o chefe, ele é que é o chefe dos resgates no Vale dos Suicidas. Esse personagemzinho aqui do meio é o Carlos de Canaleiras. Esse Carlos, ele está em todos os romances da Ivone. Lá nas Voragens do Pecado, ele é o príncipe Frederico de G. Vocês já leram Nas Voragens do Pecado? Ainda não, né? Ele é essa personalidade. Quando ele vai lá, ele está o Cavaleiro de Lumière, ele é o primo do Henry e é com ele que a Berthe vai fugir. Então ele também está lá, depois ele volta no romance Drama da Bretanha, ele volta novamente lá no Leila, a filha de Charles. Quando ele volta no Leila, a filha de Charles, ele já é um espírito redimido, é um filantropo, faz muita caridade, e ele adota este menino que é o Roberto de Canaleiras, que vai ser o esposo da Leila. Então percebam que esses personagens são personagens da vida da própria Ivone, da vida passada. O pai, esse aqui era o amigo do pai e ali era o esposo, do Roberto de Canaleiras, que são figuras que estão presentes na própria vida mediúnica da Ivone Pereira. Porque o Charles é que vai escrever vários romances, o Roberto de Canaleiras vai fazer parte da vida dela durante muito tempo, depois ele reencarna como o ZP, que é ele vai reencarnar na Polônia e eles vão se corresponder, ele com a Ivone Pereira. E esse aqui permanece no mundo espiritual, que é o Carlos de Canaleiras. Isso tudo a gente vai conhecer nessa obrazinha aqui, Leila, a filha de Charles, mas também no livro autobiográfico da Ivone, chamado Recordações da Mediunidade. E o que é interessante é que lá na obra Memórias do Suicida, o Camilo pergunta para o Roberto de Canaleiras sobre a sua vida. E o Roberto de Canaleiras conta um pouquinho para ele dessa vida última dele com a Leila. E aí quando o Camilo Castelo Branco deseja saber um pouco mais, ele diz que a Leila está encarnada e é uma garotinha de 5 anos. E a partir daí o Camilo Castelo Branco já toma conhecimento da médium Ivone Pereira, a partir desse relato. E ele fica desejoso de escrever a vida deles. Essa obra aqui, ó, quem queria escrever era Camilo. Ele que queria escrever esse romance. Só que eu acredito que o Charles, acho que não deixou muito, né? E pediu que ele escrevesse a própria obra dele, a biografia de vida dele. E essa aqui é uma imagem que eu trouxe da dona Ivone com 5 aninhos. Depois a gente vem aqui para falar da vida de Ivone Pereira. E nesse período aqui a Ivone era uma menina pobre, atormentada por espíritos, muito obsidiada, uma mediunidade ainda bastante descontrolada. Outro personagem que está na obra Memórias do Suicida é o Oliver de Guzmán. Esse personagem, por que eu estou evidenciando ele? Porque ele também está no romance O Cavaleiro de Lumière. Ele é o chefe da cavalaria da França do século XVIII. E nesse romance aí, ele vai empregar, vamos dizer assim, né? Ele vai dar um emprego para o Henry Lumière. E ele é muito amigo nessa obra um dos párocos lá do mosteiro, que eu não estou me recordando agora o nome do padre, mas que é uma encarnação do Bezerra de Menezes. É o padre Romolo, alguma coisa assim. É Tom e Rômulo. Hã? Tom e Rômulo. Isso, o padre Rômulo.
E aí esse padre Rômulo, ele é o Bezerra de Menezes, a encarnação do Bezerra de Menezes. E ele é muito amigo dessa personagem, que é o Oliver de Guzmán. E quando o Oliver de Guzmán desencarna, ele vai trabalhar também no Hospital Maria de Nazaré, e ele vai ser o chefe da vigilância, do departamento de vigilância. E ele é o orientador direto do Agenor Penalva, aquele personagem anterior que nós mencionamos. E aqui eu mencionei também a Marie Lumière, que ela também está no livro Memórias de um Suicida, lá na terceira parte, e ela, nesse livro aqui, O Cavaleiro de Lumière, ela foi mãe adotiva da Ivone, em uma das encarnações da Ivone, quando ela era Beth, e também foi sogra dela. Então, eu estou trazendo esses livros para vocês perceberem que muitos personagens que estão ali na obra estão no histórico das encarnações da Beth. Outra personagem que eu também quero evidenciar é a Vicência de Guzmán. Ela é irmã do Dom Ramiro de Guzmán, que é o pai da Leila, na encarnação última de Ivone. Portanto, ela veio ser tia da Ivone, nessa encarnação enquanto Leila. Ela vivia no convento, ela não tem um destaque muito grande nas obras, porque ela sempre viveu mais isolada. Ela era uma freira franciscana e ela também trabalha na colônia Maria de Nazaré, lá no departamento da Universidade Esperança. E aqui é o nosso Camilo, que se suicida porque fica cego, né? Em determinado momento da vida, ele dá aulas. Depois que eles passam pelo hospital, recebem alta, aí eles estão preparados a ingressar numa nova etapa, que é a etapa dos estudos. Aí eles já têm acesso livre para vir aqui na Terra, né, já visitam, já estão mais preparados no mundo espiritual. E lá nessa cidade universitária, eles vão ficar sob a tutela, principalmente de 3 professores, que a obra menciona. E eu quero só destacar esses 3 professores, porque aqui na nossa sociedade, no mundo, os professores são destacados pelos títulos acadêmicos, né? Lá no mundo espiritual é pelos títulos espirituais, né? Pelo título moral que cada um enverga. Então, o primeiro professor é o Epaminondas de Vigo. Ele tem esse aspecto mesmo aí, ele parece um sacerdote, ele tem uma barba bem longa, é bem as descrições do livro. E o Epaminondas de Vigo, ele vem desde o Antigo Egito. Olha, ele viveu nessa sociedade egípcia até os dias da Idade Média, na Espanha e etc. E no tempo de Jesus, ele foi discípulo de Simão Pedro. E ele também foi morto no circo de Domício Nero. Na época das perseguições cristãs, ele foi morto ali por aquela época. Então ele tem uma credencial aí muito grande de estudos, e ele vai ser o professor de cosmologia, ele vai levar os alunos para a origem do universo, a formação da Terra. É uma aula de A Caminho da Luz. Lembra lá da obra do Emmanuel, A Caminho da Luz? É uma aula que ele vai dar no Memórias de um Suicida sobre esse aspecto. E é o Epaminondas de Vigo que vai também levar eles às lembranças da vida passada. Ele é um professor sério, né, mais contundente, ele não é aquele professor muito suave. Os alunos, ele era desde Alexandria, ele foi mestre na escola de Alexandria. Quem não lembra aqui da antiga escola de Alexandria, né, da biblioteca, etc., ele foi um dos mestres. Foi filósofo na Grécia, depois ele reencarna na própria Judéia, na época de Jesus também, e ele vai ter contato com Jesus, vai absorver as pregações, vai ter conhecimento também de Estevão, e no período da perseguição cristã ele vai ser preso, e ele vai ser torturado, vão cegar ele, vão fazer uma espécie de tortura, martirizado, até que ele vai sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela família, mas glorificado pelo excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Então, essa figura parece mesmo com ele. As descrições, aí eu fui no Google, eu fui pegar as descrições compatíveis com as da obra, só para a gente ter uma ilustração dos professores. E o terceiro professor, que é um professor que também nos chama muita atenção, acho que eu passei demais, é esse aqui, é o Aníbal de Silas.
Ele é um jovem, ele deve ter entre 14 e 15 anos. E ele aparece com essa figura de jovem. E esse personagem, ele é uma daquelas crianças que Jesus reuniu lá, colocou no colo e disse aquela célebre frase, né? Deixai vir as minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. Então, esta personalidade que viveu lá com Jesus, e o orientador vai dizer que o Aníbal, que vos ministrará ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi. Então, quando ele estiver fazendo as ilustrações do Evangelho, o cenário se modifica, eles voltam àquela mesma paisagem, como se eles estivessem vivenciando aquelas pregações do Cristo. Então, o Aníbal de Silas é uma personalidade muito evoluída, é um espírito muito evoluído, e de todos os professores era o que os alunos mais gostavam, porque ele era jovial, simpático, afável, amoroso, né? Os outros eram mais contundentes. Inclusive, esse personagem aqui, esse Aníbal de Silas, ele escreve uma psicografia através de Ivone, uma mensagem belíssima, que está numa obra chamada A Luz do Consolador. É uma obra de Dona Ivone, tem uma mensagem desse espírito através da médium. E ele relata uma passagem do Evangelho, que é uma passagem sobre aquele paralítico que ficava em frente ao templo de Jerusalém, que foi curado por Simão Pedro, né, quando Simão passa por ali. E ele narra a vida desse paralítico. É uma história lindíssima, psicografia do Aníbal, da Ivone, através dessa personalidade que é um dos professores lá do Maria de Nazaré. E depois que eles passam pela série de estudos, né, eles têm que experienciar aquilo que já aprenderam, né? Essa é a lógica, você aprende para você viver. E aí eles têm que voltar, só que agora eles vão voltar nas condições em que eles mesmos escolheram para a sua própria vida. O Jerônimo, que é aquele lá que era o rico, o dono de vinhos, exportador de vinhos, ele vai voltar na ruína financeira, desonra comercial com a pobreza, sem constituição de família, porque na vida passada ele abandonou toda a família dele, agora ele não vai constituir família, vai vir com um precário estado de saúde por conta do suicídio, e vai ter surdez e paralisia parcial afetando a visão. E detalhe, ele vai trazer ainda o compromisso de criar um orfanato para a criança, pela culpa que ele traz dos filhos que ele abandonou no passado. Olha que beleza, né? Esse aqui é o Mário Sobral. Aí ele diz assim, aquele que matou a amante, né, a Eulina, e se enforcou. Ele diz, já que a morte é quimera e ilude os incautos que se arrojam pelas brigas do suicídio, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. E quando ele reencarna, o Camilo ainda está no mundo espiritual e ele vai visitar o Mário juntamente com o Charles. E aí o Camilo relata assim, ó, visitei Mário Sobral reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Vi repousando o corpo mutilado, sem habitação, sua habitação miserável é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmo. Mas é também o único lar que convém a reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros da vadiagem brilhante, pela infâmia dos lupanários, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Então, como ele solveu toda a herança, era um boêmio, fanfarrão, ele veio, além dos agravantes do suicídio, uma pobreza extrema, na escassez de recursos extrema. Quando vocês chegarem nesse episódio, que aqui eu trouxe só um trechozinho, mas o Camilo narra com requinte o sofrimento do Mário Sobral, e é torturante. E o Belarmino de Queiroz e Souza, que foi aquele que cortou os pulsos, ele também volta, o Camilo também visita ele, né, já reencarnado, volta sobre o triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do renascimento. Então ele se torna órfão de mãe, porque com o suicídio dele, a mãe dele sofreu muito com isso.
Então ele volta agora órfão de mãe, tipo assim, ele vai perder isso. Olha a lei de causa e efeito, né? Tem uma passagem, uma parábola de Jesus que eu acho muito bonita, que é a parábola dos talentos. Mas o finalzinho é que eu acho magistral. Jesus diz assim: até o que você pensa que tem, lhe será tirado. Então, assim, tudo aquilo que nós não fazemos bom uso, a gente perde a alguma medida. De modo que todas as nossas carências do hoje é por conta daquilo que nós já tivemos e não fizemos bom uso. Das financeiras às afetivas. E aí ele volta, e ele também volta com as mãos deformadas por conta do suicídio de ter cortado os pulsos. E aí olha o que ele diz assim, ó: braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo, filho de tuberculose, com idêntico futuro aguardado na maioridade. Lembremos que ele se suicida porque ele não queria morrer de tuberculose, mas a tuberculose alcançou ele novamente. Depois que o Camilo faz essa vistoria toda, ele sente uma vontade de voltar muito grande. Ele diz: eu preciso voltar, eu também preciso passar pelo meu teste. E aí ele resolve reencarnar. E aí ele diz: dar-se-á a minha libertação dos liames físicos terrenos aos 60 anos de idade. Portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo e realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação. Ele vai ficar cego, tá? 20 anos desses 60 ele vai passar cego, lembrando que ele se suicidou por conta da cegueira, mas vai ter que experienciar a cegueira novamente. Por domar manifestações do orgulho que meu ser não extinguiu aí. E antes dele reencarnar, ele volta até Ivone Pereira para se despedir dela. Olha que bonito, né? E agradecer pela parceria de anos que eles tiveram. Aí ela vai dizer nesse mesmo livro, Recordações da Mediunidade, Recordação da Mediunidade não, perdão, pelos caminhos da mediunidade serena. Esse livro foram várias entrevistas que a Ivone Pereira deu e foi compilado em livro. E ela diz assim, ó: Camilo reencarnou em fevereiro de 1948. Olha só, a obra é publicada em 56, ele já estava encarnado, porque ele volta em 48. E ela vai dizer as condições que ele veio se despedir. Chorando e soluçando, vim agradecer, me dizendo que não podia deixar de reencarnar mais. Despediu-se em fevereiro de 1948, já meio perturbado, pois já estava o corpo dele certamente em gestação. Daí para cá não tive mais notícia dele. Ele sempre me disse que reencarnaria em Portugal. Lembremos-nos que ele disse que vai viver 60 anos, né? Se ele reencarna em 48, ele vai desencarnar aos 60 em 2008. Então, nós estamos estudando a obra de um espírito que pode já ter se redimido com a própria consciência. Olha que bonito, né? E agora está no mundo espiritual, ou talvez está até aqui nos assistindo. Que legal isso, né? E aí tem uma frase, essa mensagem do Emmanuel que eu trouxe, que é do livro Religião dos Espíritos. Emmanuel diz assim: é assim que após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalhos fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidade e inibições. Ser-nos-á fácil desse modo identificados, no berço em que recontam, entremostrando a expiação a que se acolheram. E aí o finalzinho da obra é magistral. A frase, a mensagem final do Camilo na obra. É muito profunda essa frase. Eu vou ler pausadamente para vocês poderem degustar ela melhor. Olha como o Camilo começa dizendo: coragem, peregrino do pecado. Eu acho essa frase lindíssima, porque nós somos todos peregrinos do pecado, né? E ele vem nos dando essa coragem. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino. E virtualiza o teu caráter em embates da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz.
Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal. E que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Camilo Castelo Branco. Essa é a obra de Dona Ivone. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Excelente. Glenda falou lindo, lindo. Falou que o caso Jerônimo é riquíssimo. Glenda comentou a palestra inteira. É verdade, ela comentou a palestra inteira aqui. Várias pessoas falaram aqui também. Muitas participações aqui. Temos 10 pessoas online, né? E todo mundo elogiando muito. Paulo também está aqui online. E só agradecer, né? Eu acho que da vez passada que tu vieste aqui no Setembro Amarelo, eu cheguei a ver, mas eu acho que dessa vez foi mais extenso, foi mais conteúdo. Eu esmiucei mais dessa vez, porque da vez anterior eu fiz uma coisa assim muito... Foi mais rápido, né? Foi mais rápido, né? Hoje... Mais acelerado. E na época do início da série foi que a gente fez o seminário. Exatamente. A Glenda tem uma pergunta. Aí começou cheio, um monte de gente no primeiro dia de estudo, né? Aí hoje vem 5 pessoas que desde 2019 estão indo. Que bom, mas é sempre assim, os grupos de estudo são sempre assim. No primeiro dia vem aquele monte, lá em Pinheiro, a gente faz o de Joana, o grupo de estudo de Joana, de estudar as obras psicológicas. E quando é início de obra, vamos começar uma obra nova, 20 pessoas, 25. Quando fica, vem 5, 6, né? Depois de 3 dias. Eu acho fundamental essa divulgação dessa obra, como tu falaste, ela é fantástica, porque ela não só mostra como é um espiritual, como também ela, digamos, é uma prevenção. Ela serve como tanto tratamento como preventivo, né? Eu lembro que Allan Kardec, né, a alegria dele ver o livro dos Espíritos, evitar pessoas irem ao suicídio, né? Porque, além de ser consolador, né, evita o mal maior, né? E a mesma coisa esse livro. Eu acho que a missão da Ivone era justamente que as pessoas acordassem, né, e evitassem tanta dor e sofrimento que ela mesma teve que suportar, né? E por isso, essa linguagem mais impactante da obra, justamente é quase um grito do Espírito Camilo, dizendo assim: pelo amor de Deus, não façam o que eu fiz. Porque vocês não têm noção do que é o sofrimento aqui. Então, a gente que lê a obra é um grito, né? É um apelo muito grande para dizer assim: não façam, não entrem nesse caminho. O interessante é que cada reencarnação ela vinha com um propósito para reparar o que tinha acontecido na anterior e ela piorava, né, a situação. Ia só virando uma bola de neve, né? Até que ela consegue, em uma reencarnação, resgatar tudo isso de forma brilhante e deixar um legado desse. Carlito, temos uma pergunta aqui da Glenda. Ela falou: acredito que eu já tenho resposta para essas perguntas, mas eu quero ter certeza. Ela perguntou sobre o Vale dos Suicidas, se existem outros vales como esse, além do descrito no Memórias, e também perguntou a respeito dos outros hospitais, além do Maria de Nazaré. Olha, com esse nome, Vale dos Suicidas, eu não saberia responder para ela, né? Talvez já tenha a resposta mesmo, né? Porque eu ainda não vi nenhuma outra literatura. Mas certamente existem regiões, outras no mundo espiritual, onde agrega espíritos suicidas, né? Não é só. Agora, essa nomenclatura, ela é muito própria dessa localidade onde o Camilo esteve, né?
Mas aí a gente poderia, se quisesse, generalizar para as outras, né? Tudo é Vale dos Suicidas. Mas você pode falar Vale dos Suicidas, sei lá, dar outro nome dos suicidas. Agora, uma coisa é fato, existem outras regiões sim que agregam também espíritos suicidas. Mas eu não saberia te dizer se elas recebem essa mesma denominação de vale também. Uhum. E qual é a outra? A outra é do Hospital Maria de Nazaré. Sobre o Hospital Maria de Nazaré, é uma rede, né, é igual, por exemplo, a gente vai ler Nosso Lar, né? Você vê que é uma colônia macro, mas ela tem os seus postos, né, espalhados por vários. E o Hospital Maria de Nazaré, ele é uma comunidade vastíssima, tanto é que ele abrange, né, o seu atendimento a Portugal, né, todas as regiões ali de Portugal, Brasil e Espanha. Então todos esses espíritos, eles são abraçados por esse atendimento. Agora por postos diferentes, né? Esse que o Camilo foi é um específico, mas existem outros postos de atendimento. Agora, no sentido geral, a rede de atendimento é gigantesca. Isso ganha, como é que se diz? Uma dimensão maior, porque a gente é acostumado a pensar que a colônia espiritual está cada país, né, e tudo mais, ganha abrangência porque os espíritos eles se relacionam em várias conjunturas sociais, econômicas em diferentes locais, países. Então, tu colocou aí que tem uma colônia que administra ali 3 países. Exato. Então, exatamente. E nós vamos perceber isso na obra, isso fica muito evidente, mas também a gente vai perceber espíritos brasileiros. Lá, por exemplo, esse que eu citei aqui, o Amadeu Ferrari, ele é um brasileiro, né? E estava lá junto com os amigos de Portugal, tinha outros da Espanha, então agrega toda essa região, não só da região, mas, por exemplo, todos os países que falam ou que têm uma semelhança com a língua portuguesa. Que é a questão da afinidade espiritual, isso, né? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pessoal também aqui de... Eu só queria agradecer a presença do pessoal online, porque daqui a pouco a gente vai encerrar a live pelo tempo que o Instagram... Tudo bem. E aí já vai cair, só para eles saberem que se caiu para isso. A gente agradece. Eu também quero agradecer a participação dos amigos online, os comentários, né? O Guilherme passou aqui todos os comentários para a gente e estamos muito felizes com esse trabalho. Agradecer a Glenda pelo convite, né? Em primeira mão. Infelizmente ela não está fisicamente presente conosco, mas está virtualmente e o nosso coração se alegra muito com isso. Muito bom, gratidão também. O Mensageiros agradece, Carlito, mais uma vez a tua disponibilidade. Foi realmente muito rico, que todo mundo gostou demais e com certeza vão ter mais vezes, né? Vai trazer aí as outras obras, né? Pode trazer aquela de Ivone de novo. Lógico. Das vidas. Vamos falar de Ivone, vamos falar das vidas, vamos falar de Amor e Ódio, vamos falar de outras obras que são riquíssimas. Olha, uma obra que a gente poderia falar, que dá muito material para estudar, é 2 obras dela, que é Recordações da Mediunidade, que são vários casos de Dona Ivone com o mundo espiritual, e também a outra obra que é muito similar a essa, agora está me falhando a memória. Devassando o Invisível. Esse, Devassão do Invisível. Certo. Obrigado. É Devassão do Invisível e Recordação da Mediunidade. Dá seminário aí, meu amigo, que não acaba nunca. Porque são relatos riquíssimos e muitas vezes inéditos, que a gente não encontra em outras obras. Por exemplo, não se encontra em Filomeno de Miranda, que é um outro autor que narra a vida espiritual. Não se encontra em André Luiz. São relatos inéditos próprios da Dona Ivone, que agrega muito ao nosso conhecimento do mundo espiritual. Perfeito. Então, pessoal, por conta do tempo, a gente vai encerrar agora, né? Agradecer a todo mundo também que participou online mais uma vez. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.